Estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Mais uma aula de Direito Constitucional para você que se prepara para concurso. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro. E agora nós estaremos trabalhando aqueles crimes que, de acordo com o anúncio da Constituição de 1988, são, ao mesmo tempo, inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Atenção, que o nosso desafio de agora é o seguinte: é estudar os crimes que são ao mesmo tempo, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Isso aí está anunciado no artigo 5º da Constituição, no inciso 43. Mas olhem, na aula passada nós estudamos os incisos 42 e o 44, pulando justamente o 43, que é matéria de agora. Ao estudarmos os incisos 42 e 44 do artigo 5º da Constituição, nós vimos aqueles crimes que são ao mesmo tempo, inafiançáveis e imprescritíveis. Então, no inciso 42 e no inciso 44, nós temos o grupo de crimes que ao mesmo tempo são inafiançáveis e imprescritíveis. E aí, nós vimos o crime de racismo no inciso 42 e nós vimos a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional ou Estado democrático. Esses foram os crimes ao mesmo tempo inafiançáveis e imprescritíveis. Agora, ao estudarmos o inciso 43 do artigo 5º, estaremos vendo os crimes que são ao mesmo tempo inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Inafiançáveis ou insuscetíveis de graça e anistia são os crimes anunciados no inciso 43 do artigo 5º da nossa Constituição. Vamos lá. Vamos à leitura aqui do comando constitucional e depois, como de costume, partiremos aí para as explicações devidas. Artigo 5º, inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, gente, aqui estão os crimes que a Constituição considera, determina que sejam, que não admitam a fiança e são insuscetíveis de serem beneficiados pelos institutos da graça e da anistia. Então nós vamos começar aí a definir, a apresentar os conceitos trazidos aqui nesse inciso 43. Primeiro, o que são crimes inafiançáveis? O que significa o crime ser inafiançável? Já falamos disso na aula passada, explicando em relação aos crimes de racismo e da ação de grupos armados contra a ordem constitucional, e agora vamos repetir. E você já começa a associar, que tanto o crime de racismo como o crime da ação perpetrado aí pela ação de grupos armados contra a ordem constitucional são também inafiançáveis, assim como inafiançáveis são os de hoje. Eu só dividi os grupos para facilitar aí a sua compreensão, a sua apreensão aí dos conteúdos. Então, nós vamos agora novamente retomar a explicação do que sejam crimes inafiançáveis, porque este grupo que aqui estamos estudando são daqueles crimes que ao mesmo tempo, se apresentam como inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Mas, crime inafiançável é aquele crime que, quando cometido, para o seu autor, para o seu agente, não existe a possibilidade de pagar uma fiança para ter direito à liberdade provisória. Geralmente, na maioria dos casos, na maioria das ocorrências criminosas, o autor, o agente, o acusado, ele tem esse direito de pagar uma fiança para poder responder em liberdade. Pagar uma fiança para ter direito à chamada liberdade provisória.
exceto nestes crimes anunciados aqui no inciso 43 e exceto naqueles crimes anunciados nos incisos 42 e 44 estudados na aula passada. E vamos relacionar e você pode até anotar aí no seu portfólio quais são os crimes que não admitem pagamento de fiança para poder gozar de uma liberdade provisória. O racismo, estudado na aula passada no inciso 42 do artigo 5º. Hoje, os crimes estudados agora aqui nesse inciso 43, que são eles: a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os considerados hediondos. E também o crime anunciado ali no inciso 44, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. São esses os crimes considerados pela Constituição como inafiançáveis. Mas, na nossa organização, o que nos interessa agora são os crimes que ao mesmo tempo são inafiançáveis e são insuscetíveis de graça ou anistia. E aí nós vamos prosseguir aqui os nossos estudos definindo o que seja graça. Já sabemos o que seja, o que significa essa questão do crime ser inafiançável. Agora vamos compreender o que significa esta graça, já que estes crimes anunciados no inciso 43 são insuscetíveis de graça ou anistia. Primeiro, a graça. Graça é um perdão concedido pelo presidente da República a um condenado. O sujeito cometeu crime, está ali cumprindo pena, o presidente da República, através aí da expedição de um decreto, pode conceder o perdão a este criminoso, a este condenado. Então, anote que a graça é concedida por quem? Pelo presidente da República. Através de quê? Através de um decreto. E é destinado à pessoa do criminoso. Por que eu quero marcar essa diferença de que é destinado à pessoa do criminoso? Porque a anistia, que é o nosso outro conceito, não é destinado à pessoa do criminoso. A anistia é destinada à conduta. Tal conduta que foi considerada crime vai ser perdoada, né? Quem tiver cumprido vai ser liberado. Aquela conduta vai ser anistiada. E a anistia, diferentemente da graça, não é ato unilateral do presidente da República, não. A anistia é uma lei ordinária federal. O Congresso Nacional edita uma lei, passa pela sanção do presidente e aí concede-se a anistia, geralmente para crimes políticos, mas não somente para crimes políticos. Então marque essa diferença. A anistia direciona-se à conduta, enquanto que a graça direciona-se ao agente, ao condenado. A anistia é através de uma lei federal editada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, enquanto que a graça é simplesmente um decreto expedido pelo presidente da República. Bom, falta-nos ainda comentar o que seja o crime hediondo, né? Crime hediondo, que também é insuscetível de graça e anistia, que também é inafiançável, são aqueles crimes anunciados no artigo 1º da Lei 8.072. Essa lei número 8.072 é do ano de 1990. Lá, logo no artigo 1º, estão definidos quais são os crimes hediondos, aquelas condutas criminosas que possuem um alto grau de reprovação social, a exemplo do homicídio qualificado, a exemplo da tortura, que aqui nós já estamos, né, vendo na Constituição, ao exemplo de sujeito provocou uma epidemia, sujeito falsificou medicamentos aí, né, importantes para a saúde do ser humano. Então, uma série de crimes de alta reprovabilidade social estão elencados no artigo 1º da Lei 8.072 como sendo os crimes hediondos. Mas, para este contexto aqui de direito constitucional, não precisamos mergulhar nesses tipos penais considerados hediondos, não. Basta que você saiba que os crimes definidos como hediondos, basta que você saiba que a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo são, ao mesmo tempo, considerados inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia.
Gente, com isso nós encerramos por aqui esta aula. Espero que tenha sido útil aí os seus estudos. Se assim foi, eu peço que vocês aproveitem para se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito, curtir o vídeo, e já convido você para o nosso próximo encontro daqui a pouquinho, quando continuaremos os nossos estudos acerca dos direitos fundamentais. Até já!